Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Samuel Almeida. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar você que está conhecendo aí o nosso canal, né? A gente decidiu expor o nosso propósito, viver o nosso propósito e cumprir ele. E eu queria pedir para você, se você está curtindo, né? Curte o vídeo nosso, compartilha, comenta, ativa o sininho para você receber as notificações. E hoje o tema que eu queria falar é sobre o que eu mais temia me aconteceu. Eu fico pensando, isso já aconteceu comigo várias vezes. E isso me motivou a compartilhar, né? De que forma? Em uma época da minha vida, né? Quando eu era criança, foi descoberto uma hérnia inguinal. E quando criança, né, eu não tinha como tomar decisões e meus pais optaram por não fazer a cirurgia na época, né? E aquilo, com o passar do tempo, aquilo foi se acarretando, né? E foi piorando, até que com 26 anos eu fui submetido a uma cirurgia. E eu tinha muito medo daquilo, muito medo. Como você já imagina, a cirurgia é algo que coloca muito medo nas pessoas, né? A cirurgia, você, querendo ou não, você corre o risco de vida, porque você, numa anestesia, você corre o risco de não voltar. Então, e aquilo, desde 6 anos até 26 anos, durante 20 anos, eu carreguei aquele medo, e aquilo me sobreveio. E eu procurei saber na Bíblia, em Jó no capítulo 3, versículo 25, está escrito assim: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. E realmente, na nossa vida a gente sempre tem alguma coisa que mexe muito com você. Tem uma coisa que quando você fala, às vezes você tem até medo de falar, você fica assim, não vou falar que é para isso não acontecer comigo. E não é bem assim. Só de você pensar, né, de você pensar naquilo, aquilo já começa de uma forma ou outra, se materializar na sua vida. Voltando ao assunto da cirurgia, eu fui submetido a uma cirurgia com 26 anos e não foi tão assustador da forma que eu tinha criado na minha mente, né? Quando você tem medo, você sofre antecipadamente por aquilo que apenas é uma falta de conhecimento. Então eu liguei uma coisa a outra, que o medo nada mais é que a falta de conhecimento. Se eu tivesse visto antes, perguntado antes, questionado antes, quem sabe eu teria feito o procedimento muito antes e teria sofrido menos, né? 20 anos aguardando uma cirurgia. E realmente, né, na minha cirurgia, tive alguns problemas. Após a anestesia, eu tive uma parada respiratória, fiquei sabendo depois, né? Depois de uma semana, o médico me contou o que aconteceu durante a cirurgia. E é algo que seria inevitável, eu precisava passar por aquilo. E após a cirurgia, eu me tornei uma outra pessoa. Eu comecei a enxergar o sentido da vida, eu comecei a observar coisas pequenas. Pequenas que eu digo por ser irrelevante, né? Tipo um pássaro, uma árvore, mas eu comecei a ver a beleza disso, a importância do ar da manhã. E você começa a enxergar as coisas de uma forma tão clara, porque você acabou vencendo um medo, né? Aquele medo que você tinha, ele já não tem mais. Então, hoje, na minha vida, eu procuro fazer o seguinte: tudo que eu tenho medo, né? Lógico, eu não vou sair por aí me expondo ao risco, mas o que eu tenho medo, assim, medo de perder um emprego, medo de passar uma dificuldade, o que eu faço? Eu, antes, né, pego um caderno e coloco as possibilidades, né? Eu faço uma análise de risco, porque eu conseguindo explicar para minha mente, para o meu cérebro, o que pode acontecer, né? Eu coloco os dois lados, o positivo e o negativo. E eu passo clareza para mim mesmo, porque aquilo me passa segurança de, se acontecer, eu conseguir lidar. E nesse momento, quando eu tenho clareza, né, a própria palavra já diz, né, a clareza, você tem claridade daquilo, elimina a escuridão do medo. Então aquilo some da sua vida. Então uma coisa que eu convido você a, toda vez que você sentir medo mesmo no seu coração, que aquilo começar a te fazer mal, escreve aquilo,
sabe? Coloca as possibilidades, os prós, os contras, e entenda, porque o medo nada mais é a falta de clareza. E toda vez que você fizer isso, você vai ver que você vai ter uma força tão grande de vencer aquilo que o medo não vai fazer mais parte da sua vida. E ele vai tentar de outras formas e outras, só que nisso você vai vencendo dia após dia até que aquilo some da sua mente e você começa a se tornar livre. Então é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.